Nem à direita, nem à esquerda. Siga pelo centro. Direita, esquerda, centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Boa noite, amigos. Estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV até às 8h30. Serão aproximadamente 90 minutos de um debate esportivo, fazendo às vezes do programa que nós apresentamos à 1 da tarde aqui na Ubra TV, o preliminar. O Cadeira Cativa, de certa forma, será uma grande preliminar, ou como o REC fazia na Rádio Guaíba, fez um tempo na Bandeirantes, mas com o nome preliminar especificamente na Rádio Guaíba, fazendo a espera do jogo. O REC não está aqui, por óbvio, porque estará envolvido na transmissão da Rádio Grenal, com toda a equipe da Grenal acompanhando os detalhes dessa partida muito importante para o Grêmio. Eu quero saber do Hugo Cipião e do Gustavo Endres, que são os dois colorados da bancada de hoje. Gustavo Endres, campeão olímpico com a seleção brasileira, trabalhou e muito com o Bernardinho. Hugo Cipião, um dos grandes conselheiros do Internacional. Ao centro você está vendo o Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio. Mas eu quero saber primeiro dos colorados. Pelo que vocês estão ouvindo de informações do Estudiantes, pelo que vocês já viram do Grêmio nas partidas recentes, Campeonato Brasileiro em especial e Copa do Brasil, vocês vão pegar o kit secador hoje para secar o Grêmio? Ou hoje é dia de ir para o cinema, de assistir um filme? Hoje é dia de secar ou não tem como nessa fase, Cipião? Boa noite. Bom, boa noite a todos. Prazer estar com o Gustavo aqui, né? Campeão dos campeões aí. Ainda por cima um grande colorado, Cabistani, parceiro também, conheço há bastante tempo. E boa noite a todos vocês também. Não há jogo do Grêmio que a gente não tenha uma esperança lá no fundo de que não vá tão bem quanto eles imaginam. Ou seja, que o kit secação com certeza vai estar do lado, né? Ali. Apesar de que eu acho que vai ser uma tarefa muito árdua para nós. O Estudiantes não é mais o Estudiante de anos atrás, não? Com bastante desfalques, mas sabe como é time argentino, sempre a gente deixa uma esperancinha de que alguma coisa não tão boa possa acontecer por lá. O fio de esperança é por aí mesmo, Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite pessoal de casa. Eu acho que é isso, mas mais do que isso, talvez é o Grêmio continuar tanto na Libertadores quanto na Copa Brasil e deixar o Inter seguir o caminho dele no Campeonato Brasileiro, né? Porque ele tá ali. Então tu seca não secando, pro Grêmio não voltar o fogo pro brasileiro, é isso? Vamos torcer para um jogo sofrido, aquele jogo doído, né? Os jogadores têm que chegar quase no limite da exaustão, né? Cansar bastante o time do Grêmio para que ele sofra bastante. Apesar de que amanhã, com certeza, meu WhatsApp vai funcionar bastante aí, porque o que tem de gremista que tá me corneteando nesses últimos 2 anos aí não é brincadeira, não. Cabistani, o lado do Grêmio, óbvio que vai estar torcendo, vai estar na frente da TV, até porque não dá tempo de pegar um teletransporte daqui até a Argentina, e só com teletransporte mesmo funcionaria, né? Porque é 1h30 de voo, o programa terminou 8h30, é impossível chegar lá. Mas, pro jogo, óbvio, vai estar torcendo. E no extracampo, nessa situação do Guerreiro, tu pega o kit secador e torce para não vir um grande atacante pro Inter, ou tu torce para vir nos termos que estão noticiando, com salário de 6 mil, uma hora é 500 mil, outra hora é 650 mais luvas, eu não sei qual que é o salário. O que é fato é que o Inter quer trazer ele, o contrato seria de 3 anos. E ele já tem 34. Boa noite, Cabistani. Boa noite aos amigos da bancada. Boa noite aos telespectadores. Eu pensei que você ia me perguntar do Grêmio, né, cara? Você está me largando essa bronca, assim, tu largou pra ele, você empurrou pra mim, né? Qual é? Te vira. Mas não tem problema, vamos lá. A gente conhece o Guerreiro, né? Principalmente do tempo agora mais recente do Corinthians, realmente é um grande atacante, né? Mas ele também já está com a idade um pouco avançada. Não vou dizer que ele não vai chegar aqui, não vai render, não vai ser aquele jogador, porque todo grande clube precisa mesmo de um atacante de qualidade como ele. Agora, não é uma questão líquida e certa que ele vai ser aquele atacante que foi no Corinthians, porque no Flamengo não foi.
Então, a gente vai deixar nessa dúvida aí. Eu acho que o Inter que seja feliz com ele, se conseguir trazer. A gente tem lá o Jael que está fazendo os gols aí, estamos felizes com ele. Tem espaço nas finanças do Inter para um salário como esse do Guerreiro, Cipriano? Bom, eu não conheço a fundo as finanças, mas de alguma forma a gente acompanha, né, através da diretoria, ela tem colocado isso em algumas reuniões, né? Mas de qualquer forma o Internacional, nesse momento, eu não faria um investimento dessa monta para o Internacional. Aparentemente a gente já está conseguindo uma recuperação financeira importante, né? Não que tenha possibilidades maiores de contratações, de investimento, apesar de que com essa lesão do Damião fala-se muito numa necessidade de uma cirurgia mesmo que, vamos dizer, condená-lo para esse ano jogar mais futebol pelo tipo de cirurgia que ele teria que ser submetido. Mas, de qualquer forma, nesses termos que estão falando de salário, associado à idade e ao prazo que querem, que vocês comentam do contrato, eu não faria. Não, eu acho que seria, apesar da necessidade do Internacional ter um outro centroavante de ponta, né, porque o Damião ainda é um centroavante de ponta, mesmo com as dificuldades que ele tem tido essa lesão dele que já é bastante antiga, ela não é de hoje, né? Ela já vem se apresentando há algum tempo. Eu acho que a saída não seria essa. Ainda mais depois desse ano surpresa que a gente está tendo, pelo menos para mim, para muitos, de um resultado de campo muito bom, né? Que talvez nenhum de nós pudéssemos lá em janeiro, fevereiro, estar pensando numa colocação, uma classificação nesses termos, não? Nos permitindo até a sonhar um pouco mais aí com coisas melhores, mas de qualquer forma acho que a direção tem demonstrado equilíbrio e eu acho que seria temerário nessas bases. Talvez em outras bases um contrato com menor prazo de duração e também, eu não falo nem no valor absoluto da remuneração dele, mas falo em prazo e idade, né? Eu acho que e tipo de contrato, existe um risco na contratação dele, eu acho que esse risco deveria ser minimizado, mitigado de alguma forma para proteger o Internacional de uma eventual dificuldade do Guerreiro ter condições legais de jogar. Acho que isso é muito importante. Ele tem uma coisa ainda, né? Ele tem 6 meses para cumprir da pena, aquela, né? Ele tem uma suspensão tem uma dessa suspensão pena Aquela pena, na verdade, ele cumpriu 6 meses. Isso, faltam 8. E foi punido por 14 meses. Faltam então, seriam 8 meses. 6 meses. Então, ele faltaria 8 meses, mas ainda depende de uma definição lá na Suíça. Não é o CAS que liberou, é um tribunal especial da Suíça. Há todo esse risco. Seria o STF da Suíça. O Internacional, pelo que tudo indica, vai precisar ter um outro centroavante, de ofício, né? Apesar que tem outros lá, mas que ainda não confirmaram essa condição que o Damião tem, né? Eu, pelo menos, não vejo nenhum que tenha a mesma qualidade. Esse que chegou agora aí, o Jonathan Alves. O Jonathan. Eu diria assim, eu vi 2 jogos dele, por incrível que pareça, eu gostei mais do primeiro do que do segundo, onde ele saiu jogando, me pareceu que talvez o fato de ter entrado durante o jogo traz uma condição um pouco diferente de quem sai jogando. Ontem ele não tocou na bola. Eu achei muito ruim, eu também achei muito mal. Mas eu acho que também precisa um pouco mais de tempo, mas o Internacional não pode se dar o luxo de ter todo esse tempo para essas adaptações, se não tiver um outro centroavante. Se o Damião tivesse ele sendo um reserva imediato, seria bom, porque não poderia haver esse tempo de adaptação, de jogar, mas ele sendo o principal jogador da maneira que ele apresentou, eu não depositaria nele toda a minha esperança de um goleador. Eu vi alguns jogos desse Jonathan Alves aí, o cara é fazedor de gols, hein? Por isso que eu estou dizendo, é difícil, né? A gente vai condenar alguém que em 2 jogos, né? A gente jogou contra ele no ano passado, eu vi também jogos anteriores dele na Libertadores. É que o Jonathan Alves do Barcelona de Guayaquil serve para qualquer time brasileiro. Qualquer time. O Jonathan Alves do Júnior de Barranquilha já não conseguiu. Né? Eu vi no Barcelona, jogou algumas partidas. Mas essas indefinições são próprias do futebol. Se não houvesse essa diferença, um grande jogador num time que não se acerta no outro e vice-versa, temos aqui no Rio Grande do Sul carregado de exemplos, né?
jogadores que estavam quase que vieram no contrapeso de uma balança se tornaram grandes jogadores aqui no Rio Grande do Sul. E a recíproca também é verdadeira. O craque num lugar não obrigatoriamente será o craque naquele outro estado. Então, tem que dar tempo. O Nico Lopes, né? Vamos pegar o Nico Lopes. Não é nenhum craque, nenhuma maravilha, 8ª maravilha do mundo. Mas o Nico Lopes, ano passado, ele era escorraçado, né? Ano retrasado, retrasado também, né? Principalmente o ano retrasado, que foi um ano ruim. E esse ano ele começa a se firmar e passa a ser um jogador interessante que está decidindo os jogos. Se nós agíssemos no impulso um ano atrás ou um ano e meio atrás, talvez tivéssemos dispensado um jogador que ainda tinha algo a dar, né? Não é nenhum craque como na minha concepção, mas é um jogador que eu acho que jogaria em vários times do Brasil como joga no Internacional. Eu já vou passar a bola para o Gustavo, até para ele falar sobre o Guerreiro, o que ele espera, se investiria, não investiria, como é que ele vê o grupo do Inter nesse momento. Quero só convidar o nosso telespectador a participar na live do Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Você pode curtir, compartilhar, deixar o seu recado, a sua mensagem no Facebook e também no nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela daqui a pouco. Tá o Facebook na tela, daqui a pouco vai aparecer também o nosso WhatsApp, 995882374. Você manda sua mensagem, sua dúvida, a sua ponderação, o seu questionamento, enfim, e nós, na medida do possível, vamos também atender a nossa audiência. Gustavo, os valores do Guerreiro pelo menos, não demonstram que se possa investir em um jogador por um período tão largo. O Inter, ou a notícia que vazou, é de que o Inter vai oferecer entre 500 e 650 mil, podendo, com o pagamento de luvas, chegar a 800 mil por mês, por 3 anos para o Guerreiro. Jogador de 34 anos. É difícil de investir, né? É bem difícil. Se fosse o Guerreiro lá do Corinthians, né? Que fez todos aqueles gols, que fez aqueles baitas 2012. Jogos, é muito tempo atrás, né? 6 anos já. O que eu vejo no Guerreiro hoje é que ele está meio perdido assim no rumo. Não sei se ele teria o mesmo comprometimento com o time do Inter que os jogadores do Inter estão tendo no momento, né? Estão se doando muito para o Inter, estão jogando muito no que o Dair está passando para eles. Então, encaixar o Guerreiro agora no momento, numa idade que ele está avançada, com todo esse julgamento, né? Que a gente sabe que isso mexe com a cabeça do jogador, e eu não sei se realmente seria bom para o Internacional. Então, eu preferiria manter a equipe como está, né? E trazer um cara, sei lá, mais do perfil do Inter, né? Não uma grande contratação, mas que ajudasse ali para substituir o Damião ou ajudar nessa troca aí com o Jonathan Alves. Eu assisti o jogo de ontem e vi que o Inter jogou melhor sem o Jonathan Alves, né? Com o Rossi, com o Potker e o Nico Lopes, do que quando estava jogando com o Jonathan Alves, que ele ficava muito paradão no meio dos zagueiros. Aí entrou o Rossi, aí o Potker começou a se movimentar, o Nico Lopes até perdeu 1 ou 2 gols ali na frente do goleiro. E ele ficou difícil pro Alves jogar no sistema que ele era ele estava isolado na frente. Salão pivô, né? Pivôzão, né? Lá na frente do futebol, a característica dele é muito difícil. Ele não é um jogador que faça parede, que domine a bola e que tenha aquela imposição física para travar 1 ou 2 zagueiros e poder segurar um pouco a bola. Ficou muito difícil o jogo para ele também. No outro jogo ele não entrou com essa função de, apesar de ele jogar adiantado, até conseguiu fazer um gol no final do jogo, né? Por sinal, né, poderíamos ter feito segundo se o juiz, por dar uma de Mano Menezes, né, não tivesse sonegado o pênalti clamoroso, né? O Mano disse ontem em rede nacional que tem que marcar 3 gols para valer 1. Ele deu essa letra. O pênalti e foi pênalti do Grêmio contra o Flamengo foi igualzinho ao que o... Eu não sei se foi mas pênalti. Para mim os dois são pênalti. Vamos dizer assim, eu não marcaria. Escolher, nenhum dos dois poderia ser, mas a regra diz que é. Mas a regra tem um detalhe que é interessante, e esse é o detalhe interpretativo. O juiz tem que considerar a intenção do jogador, se ele faz o movimento para de fato interromper a trajetória da bola, e a distância que ele está. Uma coisa é um chute, na câmera aberta vai dar para ver, uma coisa é um chute de onde está o Gustavo para onde eu estou, outra coisa é de onde está o Hugo Cipião, que está lá na ponta. Já são mais, pelo menos uns 3 metros de distância. Então, é difícil julgar, porque os jogadores estavam muito próximos.
E o movimento do jogador do Flamengo, só se ele amarrar os braços atrás. Mas eles têm feito quase isso, né? Porque eles já vão na bola, quando ele sai para uma lateral, ele já joga os braços para trás. todo mundo tá fazendo. É verdade. Se a regra é É essa... um movimento antinatural. Se a botar o braço regra pra é trás. essa, estavam marcando tudo errado antes. Porque eles marcavam esse pênalti em tudo que é lugar. Tanto do Internacional contra o América Mineiro, quanto do Grêmio contra o Flamengo. Para mim são pênaltis quase que irmãos gêmeos. Pois é, mas são pênaltis quase que irmãos gêmeos. Mas eu concordo que os árbitros estão marcando. Porque os árbitros agora, a bola bateu na mão, aponta pra cá e não tem erro. No quadro do Arnaldo César Coelho, ele, o Renato Marcília e o Gaciba, os três votaram que não foi pênalti. Os dois? O do Grêmio e Flamengo. Mas se aquilo Não não foi é pênalti. pênalti, o que é pênalti? É. Pois é, mas aí vamos pro outro lado. Se aquilo é pênalti, é só orientar o Iago, no caso do Inter, o Cortez, no caso do Grêmio, o Léo Moura e o Fabiano, ou o Zeca. Chegou na linha de fundo, não tem o que fazer, ao invés de chutar a bola na perna do zagueiro pra cavar o escanteio, chuta na mão que é pênalti. Não, mas se a mão estiver grudada ao corpo, Mas não. tava. Eu não vi dessa maneira. Mas o braço tá próximo do corpo, é que não, a gente não pode, e esse é um erro, eu concordo que os árbitros estão seguindo numa linha perigosa. Eu também acho. A gente está começando a exigir do jogador um movimento antinatural. A distância é fundamental. É. Daí o jogador de vôlei, imagine, né, numa cortada daquelas, o tempo que o adversário do outro lado da quadra tem para se tirar. Por isso que tem os medalhões, né, que levam. Né? Na cara, no nariz Tudo, e tudo, né? Porque é claro que a velocidade, acho que numa cortada de vôlei deve ser muito maior uma coisa que do eu que acho- um chute daqueles. Mas acho- mesmo assim, a velocidade, desculpa, Capitão. Não, segue. A velocidade é a maior inimiga para mim do jogador de defesa do que esse movimento ser natural ou não ser natural. Não, é porque assim, Capistani, já vou te passar a palavra, o Gustavo também que pode falar sobre isso, da velocidade da bola e tempo de reação, mas eu não vi no jogador do Flamengo, ele tá num movimento natural, o Gustavo, por exemplo, se ele vai atacar a bola, ele faz todo o movimento da passada. Ele tem um movimento que ele tem que fazer justamente para ganhar impulsão, para ganhar força. Eu não vi o jogador do Flamengo fazer um movimento assim, ó. O pessoal, como a câmera 3 está em mim, eu não vi ele puxar o braço pro lado. Ele está num movimento que ele está correndo. A gente não pode querer daqui a pouco vamos ter que amarrar o braço do cara no corpo, o cara não vai fazer mais nada. Eu concordo, só tem que mudar a interpretação de todos os árbitros, porque senão uns dão de um jeito, outros dão de outro. Mas esse é um problema que existe no futebol desde que o mundo é mundo. Mas eles tentaram inventar essa regra para diminuir esse problema. Bateu na mão é pênalti. No futsal, batia na mão dentro da área é pênalti. Eu queria matar os juízes no tempo do futsal lá em 2000, porque era um absurdo. Mas e meus jogadores não reclamavam, porque não, a regra é assim, mas é um absurdo a regra. A questão é critério, né? Esse é o problema. Bom, tudo bem, então se bateu na mão é pênalti, bateu na mão é pênalti. Tem que ser igual no do jogo do Inter e no jogo do Grêmio. É isso, entendeu? Se não tem o critério, aí começa a discussão e não vai chegar a lugar nenhum. É que a regra do futebol, diferente da regra do vôlei, ela é muito interpretativa. Boa parte das recomendações do livro de regras da FIFA, que é traduzido pela CBF, se na visão do árbitro, se na interpretação do árbitro. Não, mas começa sempre no C. Mas tem evoluído muito, né? Com relação a. Eles fazem reuniões, eles estudam, para adotar um critério único. Tem sido muito trabalhado isso. É difícil de entender que no jogo. Pois, exatamente. Aí essa situação é que não pode acontecer, né? Quer dizer, o cara, o juiz que vai no mesmo treinamento, que recebe a mesma instrução, né? Os dois na mesma sala, a gente está reunido aqui, vão receber uma instrução, nós temos que fazer as coisas iguais. Claro. Aí o cara chega duas pessoas e fazem coisas diferentes. Isso não pode acontecer. O critério tem que ser o mesmo, entendeu? Botar uma polêmica. Eu não marcaria o pênalti. Eu não marcaria o pênalti que foi marcado na final da Copa. Aquele pênalti que marcaram para a França eu não marcaria. Na velocidade da bola, como é que tu vai exigir alguma coisa do jogador? Aí eu vou pegar a experiência do Gustavo. Mas qual é a orientação que o cara está tendo? Esse é o problema, né? Mas a orientação tanto não é tão clara que o Pitana não marcou no campo, né? Quem marcou foi o VAR. É uma bela discussão. O atleta, Gustavo, pegando o esporte de altíssimo rendimento, o vôlei, especialmente com seleções, o atleta tem tempo de pensar a partir do momento do ataque para definir qual o gesto de defesa, qual o movimento. O que o atleta consegue fazer, o que é consciente e o que não é, Gustavo?
É muito reflexo, né? Você jogou vôlei na tua infância, né? Que a gente sabe, o pessoal de casa aí sabe. É muito no reflexo no vôlei, né? Então o cara atacou lá. Ele falou. Pior que não. Na verdade, atacante, o homem. Fez de tudo, né? A Sandra, o Dênio, podem confirmar que eu não era líbero. O Dênio eu vou perguntar pro Dênio. Vou perguntar pro Dênio. Mas voltando ali, é muito no reflexo. E o que eu vejo no futebol é que evoluiu, assim, dos atletas de defesa correrem já com os braços para trás, né? Principalmente quando nas laterais vão cruzar para dentro da área. O que antigamente não tinha isso, né? O cara corria normal, batia na mão. Então, assim, porque é normal, né, cara? Se vem alguma coisa em direção a gente, o que a gente faz? A gente se defende, a gente põe a mão pra frente. É do equilíbrio, né? O equilíbrio, Exato. Quando bota o braço pra trás ou grudo lá, eles perdem. Exatamente, até pra correr o volume. Dos caras, precisa ajeitar, fica gozado até eles correrem. Aí o atacante ou o lateral ali acaba tendo uma vantagem, né? Porque o cara tá todo perdido. O cara finge uma vez, finge O cara tem que duas. ficar com medo. Né? Se a bola bate no defensor, ele tem que estar com medo. É uma situação realmente muito complexa. Se estão fazendo isso, na verdade, estão sendo orientados para fazer isso, né? Com certeza, os jogadores estão sendo orientados. Não vai ser por conta deles, todo mundo fazendo isso. Não é que fica uma parcela de interpretação do árbitro, como tu está dizendo, e não tem. E aí vai de cada um. O do América lá contra o Inter não deu, o outro contra o Grêmio. E aí gera... Aí o Mano chora que é um desespero. Gera essa confusão. Mas o lance do Mano, nesse mesmo programa, tá? No Bem Amigos, o Mano teve ontem no Bem Amigos, não tem? Sim. O Arnaldo, que é um grande analista de arbitragem e tal, histórico na função, fizeram uma votação na bancada. Estávamos nós da bancada do programa do Galvão Bueno. Quem concorda que não existiu falta na cobrança de escanteio, que o Manuel bota a bola para a rede, que o árbitro deu, levanta a mão. O Arnaldo cruza o braço. Ele, não vou nem levantar a mão, porque as imagens que eu vi não deixam claro. Bom, aí... olha aí. Aí se a gente vai para as imagens que eu vi não deixam claro, então não adianta nem ter o VAR, porque o VAR não vai botar mais câmeras no campo. E no futebol não tem nem como voltar o lance, né? Não volta, não tem, volta né? o ponto. Ou é gol ou não é gol. Ou é pênalti ou não é pênalti, né? Aliás, pegando o VAR, que vai ser utilizado logo ali também na Libertadores e que tem já utilização na Copa do Brasil, alguns defendem que o futebol deve migrar para um sistema parecido com o do vôlei, em que o técnico, seja ele de qual equipe for, tem um número X de desafios. São 2 desafios no caso do vôlei, e se eu acerto o desafio no vôlei, eu não perco. Se eu errei, bom, aí eu perdi. Aí eu pergunto para vocês, usar a vivência do Gustavo com o vôlei, vocês muito, 2 conselheiros de Grêmio, de Internacional, capitão do Grêmio, Hugo Cipião do Internacional, e que acompanham há muitos anos o futebol. Vocês acham que teria viabilidade disso? Porque no futebol tem esse lance. A bola bateu na mão, mas é interpretativo. Como é que o técnico vai contestar? Mas bateu na mão. Aí o juiz diz que foi interpretativo. Eu não vejo nenhuma forma disso ser aplicado no futebol. Porque não é o objetivo. No vôlei tocou ou não tocou? Foi dentro ou foi fora? Bateu na rede ou não bateu na rede? Eu vejo assim, eu não sei a opinião de vocês. Teria que passar por uma atualização, deixar muito mais claro as regras, porque senão tu não ia conseguir aplicar isso aí. Se tu não tem as coisas como tu está dizendo, tem que transformar em questões objetivas, não vai ser mais interpretativas, não pode ser, né? Se não houver isso, é impossível de aplicar mesmo. Exato. No vôlei foi uma necessidade, o esporte estava pedindo isso. Os próprios mas tomaram na mão grande de vocês aí no Canoas, vôlei, não botaram, lá, né, não botaram o VAR num jogo e... No jogo contra o lá em Gramado aí, no jogo contra o... não, lá em Capão da Canoa, que foi um jogo contra o Sesc Rio de Janeiro, que pegou no atleta, e ele falou e o juiz não voltou atrás, acabou o jogo naquele ponto. Eu vi o jogo. Então, no vôlei foi uma necessidade, né? Tanto é que a CBV já está implementando nessa temporada. Na Itália já tem há 5 anos esse sistema, que é o mesmo do tênis, que é o Hawkeye, então as linhas não tem mais como errar, se toca no bloqueio não tem mais como, né, você não vê isso, bem como tu falaste, o técnico vai lá e ele pede a revisão do lance, né, então, e o futebol está migrando para isso também, né, foi muito bacana ver que na Copa do Mundo no começo foi aquela confusão, né, gerou um pouco de confusão para todo mundo, até para quem estava assistindo, mas depois foi evoluindo e é algo que vai acontecer, não adianta, né? De um jeito ou de outro, ou os técnicos pedindo
né, ou acontecendo diretamente com o árbitro. O bacana talvez seria igual ao NFL, né, o futebol americano lá, que é jogado com as mãos, que é que tem uma bancada de árbitros juntos. Então 3 árbitros que veem o lance e aí gera uma votação ali, digamos assim, entre o árbitro. Não, foi realmente bola na mão. Então não é pênalti. Não, ele mexeu a mão, tá, então é pênalti. E aí, né, tira essa parte da interpretação. Eu acho, pegando o caso da NFL que o Gustavo puxou, eu concordo que o futebol tinha que se inspirar na NFL, mas num outro aspecto, que para esses lances do VAR é fundamental. Na NFL, o árbitro tomou uma decisão com o árbitro de vídeo deles, ele aperta um botãozinho e fala para todo o estádio para transmissão. Hugo Cipião tocou na bola antes do Cabestany, por isso foi falta. O Gustavo fez tal coisa. Ele deixa claro. Isso. Não é assim, eu faço o gesto e aponto e acabou. Ele dá a versão dele, ó, aconteceu isso, ponto. Tu tem a versão do árbitro, que hoje no futebol o árbitro é até orientado a depois do jogo não dar entrevista para que tu não tenha a versão dele, né? Nós temos 2 esportes mais conhecidos, o vôlei e o tênis, que permite com mais facilidade o árbitro de vídeo, vamos dizer assim, porque a bola bateu ou não bateu na linha, tanto no vôlei quanto no tênis. Bateu ou não bateu na rede, eu toquei ou não na rede. Perfeito. Ok? Ele é muito mais objetivo do que o futebol. Vai ter que se praticar muito VAR no futebol, até que isso comece e sempre ainda deixa dúvida. No vôlei, às vezes, deixa dúvida. Sim. Se mexeu na unha ou não mexeu na unha do cara no bloqueio, né? É verdade. A gente viu esse ano aí várias vezes a dificuldade que tinha, às vezes, de perceber, e às vezes não é nem o atleta que diz, não bateu porque ele queira enganar o árbitro, porque às vezes eu acho que ele não deve nem sentir, dada a velocidade, em raros casos, mas muito mais objetivo que o futebol. Talvez a ideia dos 3 árbitros, né? Que na realidade é o que estão lá em cima na cabine de televisão. Estão assistindo o lance, com muito mais facilidade, né? Que é o que acontece no NFL. Mas no futebol, os auxiliares e o árbitro de vídeo assistem no vídeo, mas quem toma a decisão final é o árbitro de campo. Por isso que o Daronco ficou 5 minutos conversando com o Voaden para definir se ia dar vermelho ou amarelo naquele lance do Bahia. Marcando onde é que eles iam tomar chimarrão, não estava? Em qual churrascaria a gente vai depois do jogo? Foi muito demorado aquele. Aquele foi. Foi muito demorado. Imagine a indecisão que eles deveriam estar os dois, né, na discussão que eles tiveram. Ou daqui a pouco o contrário. Daqui a pouco eu sou o Voaden e o Cipião é o Daronco. Eu aviso para ele. Ô Cipião, olha só, esse aí é lance para amarelo, não é para vermelho. Aí tu vem com os teus argumentos para mim. Não, mas eu acho que isso. Não. Cipião, olha na imagem. E eles ficaram uns 3 minutos debatendo com a imagem, né? Tá, mas tocou, não tocou, foi, não foi? Teve a intenção, perdeu o domínio da bola antes, não perdeu? Ele marcou o pênalti e tirou o cartão vermelho. Foi interessante. Eu acho até que foi justo a decisão dele. Foi justa a decisão. É que foi justo, e aí esse caso ele é importante de explicar. Por que o árbitro deu o vermelho e por que ele foi não só induzido, mas convencido a voltar atrás? O jogador do Palmeiras, antes do toque do zagueiro do Bahia, a bola bate na perna dele e sobe. Ele perde um pouco o controle. Então, uma chance clara de gol... Não é mais. Não é mais uma chance clara de gol. Por isso, deixa de ser lance para cartão vermelho. Não é aquela famosa que nós já ouvimos muito, clara e manifesta chance de gol. Era uma boa oportunidade de gol, mas não era uma chance clara e manifesta. Por isso, sai do vermelho e vai para amarelo. Mas não foi... Não foi uma decisão simples de ser tomada porque demorou 6 minutos. Né? O VAR já tá diminuindo um pouco esses erros mais grosseiros. Os grosseiros a gente consegue, sem muita dificuldade, definir. Mas esses de interpretação vão continuar. E vai prevalecer, na minha maneira de ver, e eu acho que é a decisão da FIFA, que o juiz de campo é que vai prevalecer a decisão dele. Eu entendo que, na verdade, o Gustavo foi muito feliz quando comparou com o futebol americano, porque não é possível, como eu disse assim, não dá para se comparar com o tênis, que é um esporte muito mais estático, tem 2 pessoas interagindo ali, e mesmo com o vôlei, que são 12, né? Nós temos 20 e poucos. Olha o tamanho
da É mais área. do que isso, o vôlei para a cada ponto. Sim, mas a área que se utiliza é só comparável com o futebol americano, não tem outra situação, entendeu? E aí teria que ter toda aquela estrutura, porque precisa de muito mais gente do que a gente tem hoje disponível. Mas aí a gente pra tem fazer grana isso. pra isso? Tudo bem, mas aí nós vamos ter que repensar como é que vai funcionar. No futebol Grana tem profissional. no futebol, né, cara? No futebol profissional. Que tem, né? Olha que não tem. Não, mas olha aqui, ó, no futebol profissional estão fugindo hoje disso porque parece que o custo é em torno de 50 mil reais cada jogo, né? No futebol Isso que a profissional, no CBF primeiro quis nível. passar pro... Não, na Série A, né? Na Série A estão fugindo do negócio. Agora tu passa pra Série B, Não Série tem B condição. nacional, não tem condição de Isso fazer. vai- E aí, quer dizer, tem que Esses pensar custos vão diminuir, o capitão. contexto, né? Conforme tiver mais Não, eu sei, luz, mas, vai ter mais... mas aí tu vai pra Série C, por exemplo, que vai 200 pessoas no jogo, lá vai pagar mas- como? Nem o vôlei não tem. Nem na Série B vai ter isso. Não, o vôlei Não, não ok, tem mas todos aí os vai ser campeonatos, uniformizado, vai ser todos os jogos. uniforme, vai ser, sabe? Tu acha que em Aimoré e Novo Hamburgo, ano que vem, no Gauchão, vai ter árbitro de vídeo? Mas nós Mas vamos pedir é lá, uma em São Leopoldo, discussão, nós vamos é pedir. uma discussão. Em São Leopoldo, Mas tem que nós vamos- Onde é que pagar. vai parar essa conversa, né? Mas a renda não dá 50 Então não dá mil. pra implementar no futebol, né? Não, e aí que aí pensar isso, né? aí tem um detalhe que Essa questão, é né? interessante a gente analisar, porque quando a gente fala, o custo é 50 mil por jogo. Por que o custo é 50 mil por jogo? Porque aqui a CBF quer que a cada jogo os clubes instalem em uma sala no estádio todo o equipamento de vídeo. Então tem montagem, desmontagem, tem uma sala que tem que ser preparada. Por que a gente não segue o exemplo da FIFA e monta na sede da CBF 10 salas para o árbitro de vídeo? Aí todo o sinal chega lá. Eles vão achar soluções que esse Mas tem valor- que querer, né? Só que nem o celular, era uma fortuna em 1991, 92. Hoje compra celular aí, ganha celular. Em Portugal, salvo engano, o custo do árbitro de vídeo é 5 mil euros por jogo, dá 20 mil reais. Aqui é 50? Daqui um pouco pode ser que a gente chegue lá. Mas é legal, eu acho interessante. Tira alguns argumentos, e não há crítica ao argumento, mas tira aquela uma coisa gostosa de discutir se o juiz errou ou não errou, mas para quem errou e foi prejudicado. Não é nada gostoso. Tem que né? evoluir, na verdade tem que evoluir. Não, mas só que a questão é assim, né? Nós só vamos continuar tendo isso em grandes campeonatos, não esquece o resto. Mas eu acho que sim, mas Não é viável, né? eu acho que no mundo inteiro são só nos grandes Mas o campeonatos. pensamento- Tudo bem, mas, o mas não é pensamento- no futebol, então, né? Mas o pensamento do futebol brasileiro, pegando o nosso caso, ele não é voltado a se preocupar nem com Juventude e Brasil de Pelotas que estão na Série B. Quando a gente fala que o calendário está inchado, que tem que reduzir a quantidade de datas, é pensando no Rio Grande do Sul em Grêmio e Internacional. É pensando nos 4 grandes de São Paulo, nos 4 grandes do Rio. Vou te dizer acho que, que olha, vai ser daqui a por- pouco vai nem ser em por- Atlético e Curitiba se pensa tanto. Vai ser não por é bem assim, campeonato, Valdez. como é no vôlei. O vôlei não tem todas as partidas, né? Porque o objetivo não é só o do jogo, é de quem está assistindo também, quem está na televisão assistindo. Né? Isso tem não é só para os 20 e poucos que estão ali e a torcida que está num ginásio de esportes, entendeu? Mas isso eu não digo viralizar, mas é quase que vai passar o tempo e isso vai ser muito mais comum do que a gente possa estar imaginando. É bem isso, é bem isso. Não, bem vai isso. ter que dar um tempo para isso tudo. Tem a dificuldade, né? Não dá na noite por dia, até no Uma vôlei, tem inércia muita tem que ser dificuldade. vencida. É. Nós estamos estáticos, parados, nós vamos ter que botar energia para levantar. Daqui a pouco o conceito do árbitro de vídeo vira o que aconteceu lá na Copa, acho que do Peru, se não me engano. A bola, o cidadão era um jogo profissional, o cidadão chutou a bola, entra no gol por fora. Tem um buraco na rede e a bola entra por fora. O árbitro deu gol, achou que foi gol. Tinha um cidadão atrás que estava filmando com o celular, o árbitro foi olhar o celular e anulou o gol. Fez o gesto do árbitro de vídeo e tudo, anulou o gol. Isso era bom de ver, não vi essa aí. Já aconteceu, Rizipio, me ajuda. Aconteceu, foi num jogo do Internacional. Sim, isso. o gol por fora também. Foi o Foi? jogo do Inter, mas isso foi Já fazem uns em 70 e poucos, eu acho. 30, 40 anos. O REC, Aconteceu. O REC conta aqui no Cadeira Cativa a história, teve um gol que Mas a tá bola mesmo. entrou por fora que ele anulou. Ele foi o vigia. Bom, então foi esse aí mesmo. Ele era o vigia. Tava lá torcendo atrás do gol. Não, o REC tava ali no microfone,
transmitindo o jogo na Guaíba. E foi o Vigil. Se perdeu, né, velho? Ferrou com o REC aqui, mano. Se o REC tivesse aqui, já ia te dar cartão, viu? Não foi no Cristo Rei isso. Não foi no Cristo Rei. Se não me engano, foi num jogo ou no Cecilzão ou em Capão da Canoa. Daqui a pouco ele te liga aí, Maurício. Não, que teve um gol, eu me lembro de um foi contra o Internacional, né? Foi a favor, eu acho. Foi a favor? Foi a favor. Não me lembro. Daqui a pouco a gente Faz vai... muito tempo isso. Daqui a pouco a gente busca aqui. Ficar no buffer de memória. Deixa eu ler algumas mensagens dos nossos telespectadores. O Carlos Burlamarque no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Rec. Ele tá provocando o Gustavo, mas serve pro Hugo Simeão. Lá vem. Ele aqui, ó. Maurício, boa noite. Avisa pro nosso grande Gustavo que o Inter no G4 é como uma vaca no poste. Ninguém sabe como subir, mas vai cair. É a frase dele. Vai que ela Vocês se amarra, concordam né? com isso? Acho que essa boa. Não, Olha, eu no início... A minha pergunta é pro não, por Gustavo, favor, para nós colorados, acho que não, cara. Acho que quando eu vim aqui a última vez, até o REC perguntou, né, pra gente ali que estava na bancada, perguntou, cara, como é que você vê o Inter no Campeonato Brasileiro? Cara, eu vejo como campeão brasileiro. Eu falei isso lá e continuo vendo, porque está muito bem armado na defesa, está muito bem armado no meio do campo e na frente está conseguindo fazer um gol ou outro, né? Não está ali, digamos, com os três titulares, com o Damião agora com esse problema, mas o Pote está fazendo um gol ali, o Lopes está fazendo um gol e não está tomando gol, que era diferente do ano passado, que o Inter tomava muito gol. Então está sólido a equipe atrás. 2016 os jogos começavam 1-0 contra o Inter, porque o Inter ia tomar um gol com certeza. Já era assim, né, cara? Era 1-0 para eles. Era 1-0 contra, assim como em determinado momento de 2016 também, quando era o Roger o técnico do Grêmio, o jogo já começava 1-0 contra o Grêmio, porque ia tomar um gol de bola parada. Tanto é que, se não me engano, o Inter e o Grêmio são as melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Né? Dá para comparar ali o Moledo e o Cuesta com o Jeromel e o Kahneman. Né? Eu diria que o Inter pode ser uma tartaruga, porque eu acho que é mais fácil segurar a tartaruga lá em cima do pote do que uma vaca. Mas é surpresa. É surpresa para nós, obviamente. Imaginava que estivesse na posição de terceiro lugar? Não, se me perguntasse lá no início do campeonato, depois da terceira, quarta rodada. A gente torce, né? Não, vou torcer sempre. Não, antes do Grenal, os torcedores do Inter estavam fazendo cálculo para chegar nos 45 pontos. E estavam temendo uma goleada. Até poucos dias atrás ainda tinha gente fazendo esse cálculo. Já pararam de fazer o cálculo, será? Não, na brincadeira me passaram, faltam só 13. Só 13 pontos, né? Dos 32 para chegar nos 45. Mas o Gustavo tocou bem. A defesa do Internacional, ela vem jogando bem e para minha surpresa, no jogo contra o Botafogo, eu vi um zagueiro, o Emerson, que me parece que vai ter um bom futuro no Internacional. Olha aí. Ele não é muito alto. Eu tive próximo dele e se a gente lê aí na altura, ele deve ter 1,81 m, 1,82 m, não mais do que isso, Emerson, mas ele tem uma técnica muito boa. Ele não é tão forte como a gente espera do zagueiro, como o Moledo, mas ele tem uma técnica muito boa. Eu tenho expectativa boa com o Emerson, né? E foi a primeira vez que eu vi jogando. Estou buscando aqui os dados do Emerson Santos. Chegou e já estreou, mas por uma necessidade. Né? Tem 1,84, é 1 centímetro mais alto que eu. Então tu era cortador, não é? Não, mas hoje em dia seria um... Não, é que eu tenho 1,83 desde os meus 12 anos. Então até os 12, 13 eu era alto. Então jogou no junior, no juvenil, no infanto. Menos ainda. Não, menos. Eu joguei mini mirim e jogava no infantil. Até 2012 eu jogava no infantil. E voltando aí, o Inter... Aí depois desistia. Eu vi que eu não ia crescer mais, que o Gustavo já tinha e lá vai pedrada, já ia passar muito alto. Não, vou pra casa que... Nem livre tentou. Nem livre. Naquele tempo não tinha livre. Tinha. Te chamou de velho, né? Pô, mano. Eu cozinho ainda na primeira fervura. Eu só 27 anos. Puta, era um gurizinho. É um galetinho. É um frango, é. Voltando ao Inter, e o Inter tem um meio de campo que ele defensivamente ele consegue bem. Acho que todo mundo vê, né? Precisa um articulador, porque o articulador nosso, tradicional, o D'Alessandro, apesar de ainda ser um grande jogador, ele não tem mais o preparo, não tem
mais condição para aguentar uns 90 minutos de um jogo. Eu acho que o treinador até veio usando ele inteligentemente, colocando, vamos dizer assim, no terço final do jogo, né? Isso tem ajudado, mas falta para o Internacional ainda essa... E o Internacional me parece também que fisicamente ele anda bem. Sabe? Ontem é pesado, aquele campo pesado. Eu me decepcionei com o Botafogo no jogo de domingo, achei que foi muito mal o time do Botafogo, como também o Atlético. Achei que o Atlético teria mais farinha no saco ontem para jogar do que jogou. Mas teve uma bolinha na trave. Eu sei. Nossa! E o Internacional dificultou também a marcação, teve muita, vamos dizer, sorte, mas também o Nico Lopes errou gol. O Potter errou no primeiro tempo, né? Acho que tem a característica de errar pelo menos um gol por jogo. Mas tem a Não, vantagem. o Potter. Não é, né? Não, isso não é. A vantagem é porque ele está lá, né? Tá lá. Ele está lá presente, né? Então precisa... O Potker, com relação a ele mesmo, melhorou muito no Inter. Sim. Ele ano passado ainda, ele estava, para mim, muito mal ainda. Eu não sei, a impressão que eu tenho às vezes com o Potker é que ele está fora da posição. Sabe? Me parece que ele fica fora de onde ele gostaria de jogar mais. Ele tem que voltar muito, né? Ontem ele marcou o lateral. Ele estava marcando no primeiro dentro da tempo. área. Ele estava marcando a área nossa, né, de defesa. É complicado, apesar Mas de isso é uma tendência pelo que a gente viu no Mundial. Eu sei que sim, mas isso deve ter que ser treinado em intercalar, porque não há, né, pulmão que vai aguentar esse vai e volta aí. Nós tivemos uma época que fizeram isso com o menino que foi o Sacha. Ele virou um lateral durante um tempo, botaram o cara jogar lateral direito praticamente. Quando ele chegava lá na frente, chegou onde chegou. Ele teve estafa, teve fratura, acho que por estresse, teve tudo. Porque vão tirar, todo mundo aguenta, 27 anos aguenta o pulmão. 27 anos é tranquilo, né? Tu tem a Dá classificação para ir aí na noite, voltar, outro dia jogar. Vamos pegar os 10 aí, mano. Vamos lá. Nos 10, quem me chama a atenção é o América Mineiro, que tem um orçamento de 70 milhões e está conseguindo fazer uma campanha razoável. Para o seu orçamento. Décimo, tá? Quem é que tá aí? Vamos lá, do primeiro ao 10º. São Paulo é o líder com 35, é o novo líder. Não joga Libertadores. Não joga Libertadores. Flamengo é o segundo com 34, está jogando as 3. Tá jogando as 3 com o mesmo time. Tá jogando as 3. Com O mesmo Inter time. é o terceiro com 32. Não joga mais nada, é só o brasileiro. Não joga mais nada, não. Também. Não, Tá. mais nada, mais nenhuma outra competição. Não tem Sul-Americana e o São Paulo tem a Sul-Americana, né? São Paulo nós ignoramos, mas tem a Sul-Americana. Então o São Paulo... Mas não foi entrou mal ainda. porque jogou mal em casa e perdeu, né? Vai Perdeu. jogar a segunda fora agora, Não, né? o São Paulo criou várias oportunidades, mas perdeu. Tá, vamos. Tá, São Paulo tá jogando Sul-Americana. Não tá na Copa do Brasil também. Não tá na Copa do Brasil, já foi eliminado. Entrou o agora Grêmio, nessa Sul-Americana aí. Ajuda. segunda fase já, né? O Grêmio é o quarto com 30, tá nas 3 competições. O Atlético é o quinto Um com... terço dos jogos com o time reserva. Vai. O Atlético é o quinto com 27, também é só Campeonato Brasileiro. Fraquinho, né? Então, e no G6 aí tem o Palmeiras. O Palmeiras também tá em tudo. o Palmeiras Não dá pra ainda vai entender, subir. né? Não dá pra entender. O Palmeiras, Palmeiras tá... vai subir Mas ainda. tá jogando a Libertadores. mas o Palmeiras tá em tudo. Então, dos 6 primeiros que são os que tem vaga para Libertadores no próximo ano, o São Paulo tá em 2 competições, o Flamengo tá em 3, Inter e Atlético Mineiro estão em apenas uma competição, que é o Brasileirão. O Grêmio também tá em 3, assim como o Flamengo, e o Palmeiras idem. Eu fiz uma tese aqui, nós não estávamos juntos aqui, mas eu disse, eu afirmei que o primeiro brasileiro que saísse não está acontecendo ainda porque não passaram... Ninguém caiu fora da Não Libertadores. aconteceu. né? Quem saísse fora ia começar a avançar. Porque nós temos, realmente, a gente tem uma quantidade de times muito fracos no campeonato. Não estou falando do Internacional, porque eu até aconselhei alguns colorados a diminuir a pressão que estava no início do ano contrária, porque não era tão fraco quanto os que tinha os outros clubes que tem aí. Então Deus está chamando uma turma grande aí para cair. E vai acabar acontecendo isso aí. O Internacional vai se manter nesse padrão aí, mas o Flamengo, o Grêmio, quem desses clubes aí, o Palmeiras principalmente, que tem um elenco muito mais qualificado, né, em número pelo menos, vai acabar indo para a ponta quando se liberarem, né? O que se liberar é porque todos não vão conseguir avançar. Mas o Palmeiras já está 8 pontos do líder.
Mas eu acho Ok, que ele ainda, mas aí- eu acho que ele ainda vai. Tem Ele não time vai ser pra- uma tartaruga. Nós mas não, ele- nós não acho chegamos na que ele vai. metade ainda, né? É que 8 pontos é pouco, né, cara? É Por pouco, só número de três jogos jogadas. ainda. Pela Claro, é quantidade de bastante, mas pela quantidade de Nós jogos estamos falando ainda que é ainda pouco. faltam Faltam 22, 21. 21 para alguns, 22 para outros, até 23 jogos. Até 23. Mas dentro da tese do Capitani, 63 pontos. só para a é gente muito pensar ponto um ainda. pouquinho a respeito de várias competições, eu sempre fui adepto no tempo que o Inter jogava várias competições, lá em 2007, 8, 9, 10, que deveria jogar sempre com o melhor time. E eu entendo os que não criticam e não fico bravo com quem pensa diferente. Tá? Que hoje tem tecnologia para saber se um jogador está prestes a ter uma lesão, esse não vamos usar, Exato. porque ele não está 100% legal. E para mim o Flamengo, pode ser que seja por um período curto ainda, está comprovando que dá para jogar as 3 competições com o mesmo time. Apesar de que o Flamengo tem, para mim, o melhor meio de campo do país e talvez poucos clubes tenham um meio de campo tão bom quanto o do Flamengo. Agora, posso Claro que sim. intervir? Nós estamos em um debate. Não, assim, mas eu não iria ao jogo no sábado, tá? Porque eu tinha um outro compromisso, acabou furando o compromisso, fui ao jogo. E quem chegou, algum de vocês viu o jogo do Grêmio Flamengo? O que parecia que estava jogando com parte dos titulares era o Grêmio. O Flamengo não jogou nada. Não, o Flamengo não conseguiu, assim, chutar uma vez. Olha, parece que uma vez ou duas. Uma vez no gol e a outra para fora. E No mesmo jogo, assim ficou com a maior posse da no bola. jogo inteiro, jogando contra o time reserva. E olha, alguns nem primeiro reserva são do Grêmio. Então, assim, foi um negócio que ficou muito claro ali que não tem a condição de fazer nesse prazo, de fazer esse tipo de utilização. Ele tirou, claro que quem conhece o Diego sabe que ele é um cara diferenciado. Pensa assim no Douglas tocando a bola, o Diego tocando a bola, são os caras que dão 2 ou 3 toques na bola, tiram metade do outro time da jogada. Tá entendendo? Mas assim, só o Diego criou todo esse problema. Basicamente foi o Diego e o zagueiro, o Hever, que não jogou, e deu. Então não era motivo para ter toda essa diferença. Né? Mas houve a diferença, eles não conseguiram. Aquele rapaz, o Paquetá, por exemplo, quem viu ele jogar na quarta-feira, acha que ele não jogava nada no sábado. E não é isso aí, não. Talvez ele fosse um desses jogadores que não poderiam ter jogado. E não Mas aí como ele está suspenso... Mas ele está jogando com o time... Essas são aquelas coisas que a gente, às vezes, nós não nos damos conta. Ele está suspenso no próximo jogo, de repente joga esse. O Flamengo de quarta-feira não tinha nada a ver com o Flamengo de sábado. não. A atuação. Totalmente diferente. Apesar de o Grêmio ter jogado com outro tipo de postura, né? O reserva jogou diferente. Porque o Grêmio, agora voltando aqui pro jogo da quarta-feira passada da Copa do Brasil, o Grêmio jogou com 2 volantes que não marcam ninguém, né? Isso, não sei se vocês já se deram conta, o Michael é um extraordinário jogador, agora marcar não marca ninguém. Ele tem que ser o jogador para jogar com a bola no pé. O Cícero também não marca tanto. E o Cícero nunca marcou, né? Cícero Nunca marcou na vida. Aí não tem velocidade, a idade está pegando, então o Grêmio está jogando com -1. Aí eu pergunto para você, Ele naquela posição não pode. será que o Jailson... Campo ali ainda. Não, naquele lugar não. Será que o Jailson não pode entrar O hoje Jailson mesmo? não pode ser reserva do Cícero, cara. Isso aí é um absurdo que A gente vai debater. Tá fazendo, mas enfim, né? A gente vai debater isso e quem entra na vaga do Everton depois do intervalo. Nós já voltamos. Tem como, isso aí é um absurdo. A Sinosserra Consórcios acredita que um sonho ganha mais força quando é sonhado junto, porque só assim ele deixa de ser apenas um sonho para se tornar realidade.
Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Sete e 54 pela Copa Sul-Americana. O Peñarol está perdendo em casa para o Atlético Paranaense 1-0. O primeiro jogo foi realizado em Curitiba, já terminou 2-0 para o Furacão. Então teremos um brasileiro, muito provavelmente, na próxima fase da Sul-Americana. É importante destacar isso porque, com o brasileiro ganhando a Sul-Americana, abre mais uma vaga para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 6 vagas, 4 diretas, 2 indiretas para a Libertadores. Além destas 6 vagas, se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 6 primeiros colocados, ele abre vaga para o 7º. Se o campeão da Sul-Americana for um clube brasileiro e estiver entre os primeiros colocados, abre para o 8º colocado. E se o campeão da Libertadores também for uma equipe brasileira, abre até para o 9º colocado. Então nós podemos ter até 9 participantes na Libertadores do ano que vem. Depende de algum dos brasileiros ganhar a Libertadores, também de algum dos brasileiros ganhar a Sul-Americana. 7 vagas são garantidas. É a da Copa do Brasil e as do Campeonato Brasileiro. Depende ainda das vagas das outras competições continentais. Mandar um abraço pro Lucas e pro seu Lauro Nicolau de Canoas. O Lucas estava ligando aqui, não tem como atender a ligação, Lucas, mas ele tá mandando um abraço a todos e diz aqui que o Inter vai cair de rendimento, que não é para vocês apostarem em grande coisa, que o Inter vai cair de rendimento, que não tem como seguir muito adiante. Tem um outro aqui, deixa eu achar, são muitas mensagens. Cadê? Vamos lá. O Paulo Colorado tá dizendo que o Guerreiro pro Inter é a mesma coisa que o Marinho pro Grêmio, não vai vingar. Diz o Paulo que é colorado, mas é cedo para dizer que o Marinho não vingou, né, Cabistani? Tecnicamente o Marinho é bom jogador. Agora, eu tenho sérias dúvidas com relação ao entendimento dele de jogo na questão tática. Eu acho, na minha opinião, ele tem uma dificuldade bastante grande de entender o sistema de jogo que o Grêmio joga, por exemplo. Espero que ele consiga entender, porque senão não vai render mesmo. Você acha que é ele que vai substituir o Everton na esquerda ou... Você tá falando pro jogo de hoje? Jogo de logo mais. Eu não colocaria ele. Eu dou uma chance pro PP, pro Alisson. Não acho que eu... A substituição do Everton não tem nada a ver. Ele não é um cara de velocidade, ele é um cara para fazer uma jogada individual e, sei lá, passar uma linha inteira, mas assim... Não é, a função do Everton é completamente diferente. Eu acho que existem 2 possibilidades. Não é informação, é com base no que o Renato faz. Existem 2 possibilidades. Uma terceira, já um pouco mais remota, que seria utilizar os 2 centroavantes. Não acredito que o Renato faria isso, porque Jael e André, porque ele perde o poder de recomposição. A segunda alternativa, que eu também não acredito tanto, é a alternativa de colocar o Cícero mais adiantado e o Jailson no meio. É uma alternativa interessante a entrada do Jailson, mas eu não sei se o Renato utilizaria o Cícero fazendo a função pela esquerda, porque o Cícero, todas as vezes, o telespectador às vezes brinca e diz, o Cícero é o Coringa do Grêmio, joga em todas. Se o Groi não jogar, pode jogar o Cícero. Só que se a gente puxar na memória, o Cícero já fez o falso 9, é uma função de meio, de centro de campo, assim, dividindo o campo entre o centro e as extremidades. É uma função de centro. Ele já fez a função do Luan, que é uma função de centro, e ele já fez a função de volante, que também é uma função de centro. Por que não o Douglas? E nós usar o Luan naquela função que ele fazia tão bem lá em 2016? Mas em 2016 era diferente. Em 2016 tu tinha o Pedro Rocha jogando na esquerda, tu tinha o Douglas como camisa 10 e o Luan de falso 9. Nessa opção, teria que sair o centroavante. Porque era assim, era o Luan lá na frente de falso 9, o Douglas atrás de camisa 10, e aí na hora da recomposição voltava o Luan, e não o Douglas, porque não tinha mais vitalidade para isso, e no lado voltava o Pedro Rocha. Eu acho que o Luan tem uma movimentação suficiente para suprir. Claro que não vai ser a mesma jogada, mas agora, em termos de qualidade... não dá para comparar com nenhum outro que está na reserva. Vale destacar
Outras questões que são muito importantes para se pensar. O Grêmio não tem substituto, na verdade, né, pro Everton. Quem Não tem. Não quem tem, vai jogar não na tem. esquerda? O Cortez ou o Marcelo Oliveira? Não, vai jogar o Cortez, jogou o jogo de sábado. No treinamento ontem era o Marcelo Oliveira. Não, mas aí Se jogar o Marcelo Oliveira, é mais importante ainda tu ter um Jailson, um volante que faça a cobertura. Aí tem que voltar para aquela entrevista do Renato, o Jael no sábado, quem viu o jogo, né, Cipião? O Jael no sábado se escalou, né? Mas E aí o Renato entrou na coletiva e disse claramente que não vai jogar, não sei o que, porque vai jogar o André. Então também não pode ser assim, né? Mas aí a outra opção que falam como possível é a entrada do Alisson. Tem um problema. O Alisson sequer jogou 90 minutos depois que voltou. E aí, se a gente for analisar o Grêmio como um todo, o Grêmio teria o Alisson, que certamente não aguentaria 90 minutos, e tem o Léo Moura, que não vai aguentar os 90. O Renato vai começar o jogo com 2 trocas obrigatórios, praticamente. O negócio, então, é mexer menos possível, certo? Então, pega um jogador e põe ali e tiver que trocar. A cartilha. É o mínimo, né? Entendeu? O que eu vamos fazer faria... confusão. Eu coloco o Douglas, que tu mexe mais, mas tu tem mais qualidade, né? Que tu vai ter qualidade no meio para segurar a bola, para dar um passe qualificado e tal, para dar o tempo do cara chegar, porque não vai ter jogador de velocidade. O Grêmio vai ter que jogar com esse tipo de trabalho. Não vai conseguir jogar com velocidade se não tem o jogador de velocidade. Então, pega alguém mais no meio que trabalha melhor a bola e dá a oportunidade de alguém de trás chegar na frente. O Adornes devia... É uma alternativa. O Adornes, se não me engano, de Viamão, ele sempre participa conosco aqui, ele tá mandando um abraço pro Cipião, que foi ex-chefe dele. Ó, viu? O engenheiro trabalhou. Tá mandando um abraço pro Cipião e tá dizendo aqui, ó, pelo amor de Deus, esqueça o Douglas, que é ex-jogador. O cara, muito gremista. eu não acreditava que o Douglas voltasse tão bem quanto voltou no sábado. Ele provou para mim, que tinha dúvida, que ele está muito bem. Mas aí assim... Quem viu o jogo, eu estava no estádio, tá? O Douglas jogou muito, assim, aquele jeito dele de jogar bola. A bola não para, né? Ele não domina a bola. A bola vem e ele já tocou no outro, a bola vem e tocou no outro. E ele faz o jogo andar como ninguém. Para não ficar no muro, eu acho que o Renato vai colocar o Marinho na esquerda, porque ele tem esse hábito de insistir no jogador. Ele não vai queimar o Marinho como opção na esquerda tão rápido. Mas o Marinho não entrou nenhuma vez no lado esquerdo. Entrou. Quando ele entra na vaga do Everton contra o Flamengo, ele entra na esquerda. Não, ele entrou pela direita. Não, ele entra na esquerda. O Ramiro ficou na direita, o Léo Gomes entrou na vaga do Léo Moura, ele entrou na esquerda. Mas, tá, isso aí no segundo tempo do jogo. Sim, no segundo tempo do jogo na Copa do Brasil. E ele foi testado em outros jogos também na esquerda. 15 minutos para jogar ali. Ele foi testado em outros jogos na esquerda. Eu acho que joga o Marinho na esquerda, mas... E eu colocaria o Jailson na vaga do Cícero. Eu acho que ele faz isso, que ele coloca... Essa história do Jailson aí é um troço, assim, eu considero... Olha, eu sou uma pessoa que acompanha o Grêmio direto, cara. Não tem cabimento. O Jailson foi o cara que jogou a final, não só a final, como jogou as últimas 4, 5, 6 partidas do Grêmio na campanha de campeão da Libertadores. O Jailson era titular. É que o Grêmio dá certo... Aí agora, tu me diz assim, o cara que tava jogando ele com o... Era ele e Arthur. Tudo bem, o Arthur, que é um cara que se movimenta mais e tal, não sei o quê. Agora, o Jailson é um jogador que cumpre 2 funções. Tanto serve para o Maicon como servia para o Arthur. O Jailson ele começa de primeiro e passa para terceiro. E volta de terceiro para primeiro, porque ele tem a condição física para fazer isso. Entendeu? E é um cara que briga e que marca. E nós estamos agora com 2 caras que fazem uma linha. Se o cara passa ali, é direto com o zagueiro. E eu não sei de onde é que o Renato tirou essa ideia aí, cara. Eu acho que se jogar o Marcelo Oliveira e não o Cortez... Se jogar o Marcelo Oliveira, joga o Jailson com o Maicon. Se jogar o Cortez, joga o Cortez na esquerda, Cícero e Maicon. E na frente, na vaga do Everton, acho que joga o Marinho. Essa do Cortez aí tem que mandar o Renato embora. Só por questão física. Não tem como, não tem porquê. Nós vamos ter que interditar o Renato, cara. Mas todas as rádios estão dando como dúvida. Mas então... dá pra fazer, porque o cara, né, pô... Não, ele tá ganhando tudo, mas tudo bem, mas ele também não pode fazer isso. É uma loucura completa, cara. E agora? Eles conseguem, tem horas Vamos ver. Não, mas essa é a realidade. Pra não vai fazer isso, não. Para dar tempo pro nosso telespectador... Não vou nem cogitar isso aí. Pouco sai a escalação. Para dar tempo do nosso telespectador pensar e mandar mensagem também, a gente debate isso mais depois do intervalo. Já voltamos. Tá doido, cara.
Deixa o Marcelo Oliveira lá, tá bom? Voltamos. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Crédito Simples Banrisul, um programa que oferece Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Oito e 6, de volta com o nosso Cadeira Cativa, recebendo Hugo Cipião, conselheiro do Internacional, Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, Gustavo Endres, campeão mundial de vôlei, campeão olímpico, sei lá eu quantas vezes campeão da Superliga, deve ter perdido as contas na Superliga, na Liga Mundial. Nenhuma Superliga, cara. Na Liga Mundial, a Superliga que faltou, a Liga Mundial. Liga Mundial 6, né? Agora o Campeonato Brasileiro Mundial. Mas Mundial quantas vezes tu disputou? Tu estava sempre fora? É, pode ser. Olha aí, então, te deu a mão agora. Você é amigo, obrigado, obrigado. Claro, porra. Mundial de seleções, quantas vezes? Mundial 2, 2002 e 2006. O Brasil é tricampeão hoje, né? 2006 é aquele do saque do Giovani? Não, Ou 2002? Não, 2002. 2002. Isso aqui. Na linha, né? Aquele saque na linha em cima no último ponto. Aliás, deixa eu pegar o Gustavo, a gente já vai voltar no assunto Grêmio, mas tem... o Bernardinho esteve aqui em Canoas, no Parque Shopping aqui próximo, e antes de participar de um evento, uma palestra, que ele roda o Brasil dando essa palestra, ele concedeu uma série de entrevistas, e em uma delas, pro Potter, no timeline da Gaúcha, ele disse, olha, ele, Bernardinho, falando pós-Copa do Mundo, falando que ele gostaria de ser o coach do Neymar. Que ele sabe que a repercussão do vôlei é diferente da repercussão do futebol, mas que o Neymar precisaria rever algumas posturas do modo que ele agiu. Isso foi antes, por exemplo, daquele comercial que ele fez, ganhou 1 milhão para pedir desculpas para o Brasil. Mas eu queria saber do Gustavo, o que você acha que, pelo que você viu do trabalho do Bernardinho durante muitos anos em seleção, o que o Bernardinho daqui a pouco poderia ter dado de conselho e o que você, como um ex-atleta vitorioso, daria de conselho para o Neymar? Olha, foi para esse lado aqui, tenta ir para esse outro. O que você acha que ele poderia mudar, Gustavo? Eu acho que, tirando a parte de campo mesmo, até um pouco da parte de campo, né? Daquele tem que rolar menos em campo. Isso aí realmente pegou mal para a imagem dele. Mas o Bernardinho é transformar nele num atleta, talvez do nível do Cristiano Ronaldo ou mais, né? A gente conhece o Cristiano Ronaldo pelo jeito de atleta que ele é, né? Ele é todo centrado, alimentação, descanso, trabalho físico, está sempre se superando, foi agora para um novo desafio, né? Saiu do Real Madrid, que ele estava confortável, campeão da Champions, melhor jogador do mundo, foi para uma Juventus que é uma incógnita, né? Chegou lá a Juventus na final passada, né, da Champions, mas
não é uma equipe como o Real Madrid, como o Barcelona, sei lá, né? E é um futebol muito mais difícil, né, italiano? O italiano é muita pegada, né? Muita defesa. Então eu acho que o Bernardinho ia transformar o Neymar num atleta realmente. Né? E isso que ele sente, assim, a dor dele, o desconforto dele com isso. Até a gente conversou nesse evento. Eu estive lá também, falei um pouquinho da minha vida, né? E foi muito bacana, porque ele quer ajudar as pessoas, ele quer transformar os atletas realmente em super atletas, né? Que a capacidade do Neymar em campo é extraordinária, né? Um dos melhores jogadores do mundo. Só que aí essa parte de fora e talvez essa herança de ser brasileiro, em que o brasileiro tem muito isso, né? Do samba, da ginga, né? De gostar de uma cervejinha, de gostar de uma festa, falta profissionalismo para o brasileiro. Não condiz um pouco europeu, falta. Eu digo que não é igual, tipo, eu lembro a minha eu comecei aqui no Brasil, obviamente, e fui para a Europa e mudei completamente o jeito de pensar de como eu deveria me comportar, não só como atleta, mas também como pessoa, como ídolo que eu me transformei depois, porque quando você alcança os títulos e é mais visado, né, tanto pelas mídias quanto pelas pessoas, você tem que ter uma postura condizente, né? É um exemplo. Tem uma responsabilidade, você é exemplo. E o Neymar é um exemplo para todas as crianças do Brasil. Né? Não tem uma criança que não gosta do Neymar. Então vai ver um exemplo ali, vai ver ele jogando, se atirando e gritando, né? A criança vai acabar fazendo o mesmo. Diferente não, de ele tomar porrada, tomar e levantar. Tô aqui, levantei. Dá a bola pra mim, o que eu vou dar no meio das tuas pernas, vou te dar uma caneta, vou te dar um balãozinho, sei lá. Entendeu? É diferente uma postura assim do que a que ele teve realmente na Copa. Então, eu me preocupo com ele, assim como o Bernardo também, de que ele poderia chegar num patamar muito maior do que ele está e ele acaba se perdendo por esse lado não tão profissional, digamos assim. Né? O extracampo atrapalha tanto o jogador brasileiro que eu, com base especialmente no que eu ouvi o Christian falando aqui, ex-jogador da dupla Grenal, o Christian deu uma declaração no preliminar que é muito interessante de se analisar. O jogador brasileiro ou sul-americano para ir para a Europa, com 23 anos ele é velho. Porque o clube europeu, se a gente for analisar, é isso que o Real Madrid vai fazer agora com o Vinícius Júnior. O clube europeu, ele contrata o jogador para terminar o processo de formação dele lá. Não, vai dar educação pro cara. Para educar, para dar educação fora de campo, para dar educação tática. Cada vez mais os europeus investem em jogadores brasileiros jovens. Tá perfeito. Tem que ser 17, 18 anos. Não é à toa que duas das maiores vendas do futebol brasileiro foram Rodrigo e Vinícius Júnior com 17 anos. Porque eles querem finalizar esse jogador lá. Quando eles percebem o potencial do jogador, eles, vou pegar o Gustavo, vou trazer pra cá, vou ensinar pra ele como é que funciona. Teve um menino do Grêmio que foi pro Barcelona, o Manu, né? Foi com 12 anos. O Arthur com quantos anos tá? O Arthur tem 21. Aí a diferença do Arthur é que a gente já vê um atleta realmente, né? Um cara questão familiar, né? Muito diferente. Questão Mas familiar ele tem essa questão familiar e ele tem esse profissionalismo que falta na maior parte dos brasileiros. Mas o que o Barcelona faz para dar tranquilidade para ele se adaptar para a Europa? Contrata o Vidal. Olha, tu é o cara, mas tu não tem a pressão de ser o cara hoje. Tu é o cara no ano que vem, no outro, tu vai entrar em todos os jogos, ou enfim, de acordo com a tua evolução. Tu não precisa ser o cara hoje. O Vinícius Júnior vai para um amistoso nos Estados Unidos, começa como titular do Real Madrid. Não que ele vá ser o titular, ou que ele vá ser o substituto do Cristiano Ronaldo. Ele jogou do lado do Benzema, por exemplo. Só que pro Vinícius Júnior, e esse é um processo que o brasileiro precisa passar. O Vinícius Júnior, até mês passado, ele escalava o Real Madrid com o Benzema no videogame. Agora ele é o cara do videogame. E o brasileiro não sabe lidar com isso, ele não é preparado. Tem um lado ruim. Como o jogador sai muito cedo, os nossos craques saem cedo, nós perdemos contato com eles, por isso que, infelizmente, hoje, se a gente for analisar, tirando fatos de o pai é fanático colorado ou fanático gremista e leva a criança desde pequeno para o estádio, os grandes ídolos dos jovens da periferia, por exemplo, que não tem tanto acesso a jogo mais, porque é muito caro levar um filho num jogo de futebol,
Um jovem da periferia, ele não tem mais a camisa do D'Alessandro ou a camisa do Luan, ou do Douglas, para pegar dois, camisa 10 de Grêmio e de Internacional. Ele tem a camisa do CR7, ele tem a camisa do Messi, ele tem a camisa, por que não, do Neymar, porque são os jogos que ele assiste na TV. O nosso jogo, quantas vezes vocês conseguem assistir em Porto Alegre, na TV fechada mesmo, pode ser no Sport TV, ou na Fox, ou na ESPN. Quantas vezes no ano nós conseguimos assistir os nossos jogos na TV fechada? Real Madrid, Barcelona, PSG, isso aí assiste toda quarta e domingo. E os grandes craques estão lá. A própria seleção brasileira é composta Toda europeia, praticamente, né? Quem joga aqui? Vamos pegar o lateral direito, né, que jogou esse ano por um... Jogou porque o outro se lesionou, né? Isso porque o Daniel Alves se lesionou. Não jogaria. Mas senão nós olharíamos ali aí teve quem é brasileiro que está jogando no país. O Cássio, que era terceiro goleiro. Não, mas jogando. Era no time titular, nada. Não tem, né? Então essa é e a tendência, não adianta. Depois do intervalo, a gente vai matar a charada com relação à escalação do Grêmio. Ou com a confirmação oficial, ou o Cabistani com as suas fontes vai divulgar também. Não tem fonte. E eu vou saber dos colorados o que vocês projetam para essa série de jogos. Porque o Inter tem uma série complicada, mas tem alguns pontos positivos. Das equipes que estão na parte de cima, o Inter vai enfrentar todas elas, ou a grande maioria delas, em casa. O quanto isso pesa, o quanto não pesa, depois do intervalo a gente debate. Já voltamos. Mariana é dona de uma pequena empresa, mas ela tem grandes sonhos e uma oportunidade imperdível. Créditos simples. Com a TV que você segue. Cadeira cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar. Madelomba e Construlomba, casas e construção. Gustavo que está com tem muitos terrenos aí, ó. Casas de alvenaria e casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente as casas de madeira com financiamento direto. Constrói em toda a região metropolitana e também no litoral. Madelomba e Construlomba, maior qualidade e melhores condições. Mais informações no horário comercial, tá aí o telefone 3596-1048 ou ligue agora, fale com o Fernando no 98631-7709. Liga agora, fala com o Fernando, olha, tô assistindo Cadeira Cativa, vi aquela casa de madeira bonita, vi essa aqui de alvenaria, tem um terreno legal. Quer conhecer outros projetos, outras possibilidades, modelos de casa? Madelomba Casa e Construção, tudo junto, sem cedilha e sem acento.com.br. Madelomba Casa e Construção. Nossa, que barbaridade. Gustavo tá com muito, já pode investir naquele terreno lá do litoral. Madelomba é do goleiro do Inter. Não. É lá na Lomba Grande, não tem nada a ver com o Marcelo Lomba. A Madelomba não é do Marcelo Lomba. Mas com certeza o Marcelo Lomba e todo o elenco do Inter, assim como os torcedores, depois do jogo passam lá no Cachorro Quente do R. O original, né? Em frente ao Colégio Rosário, recusa imitações. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquia ou qualquer tipo de filial. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Antes só existia a caixinha vermelha.
como o Matielli, em especial, levantou uma campanha nesse programa, agora tem também a caixinha azul. As caixinhas são bem identificadas, marca aqui qual que é o cachorro que você pegou. Bom. E é bom. Muito bom. É bom. O molho é um espetáculo. É bom. Então, tudo lá é um espetáculo no Cachorro Quente do R. Tá aí o site, cachorroquentedor.com.br. Ali pertinho é o Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Você quer reservar para fazer um evento? Gustavo, daqui a pouco vai fazer uma palestra, organizar um evento corporativo? 3215-6600. Ou você pode mandar um e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diga que assistiu aqui na Ubra TV e você vai ganhar mais 10% de desconto. Então, você já sabe. Quer ter qualidade no seu evento, salas amplas, amplo estacionamento? Marque a sua convenção para o Embaixador. Se está vindo para Porto Alegre para fazer uma prova, é óbvio que a sua hospedagem é ali no Embaixador. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133, disponível no horário comercial, ou o site facchi.com.br. Seu Wilson aqui em Canoas domina tudo e mais um pouco. Então, qualidade também é com o seu Wilson na FAC Materiais de Construção. Deixa eu repassar alguns dos destaques de hoje. 7 títulos de Libertadores estão em campo hoje no confronto Grêmio e Estudiantes, 9h45, jogo de ida das oitavas de final. Everton, que é o artilheiro do Grêmio na Libertadores, está fora. E é uma dúvida quem será o seu substituto. PP, Alisson, Marinho, Jael, Jailson, são algumas das opções especuladas. Eu até estou chulhando aqui, dando uma olhada no Twitter do Grêmio. O Grêmio já está no estádio, mas ainda não confirmou oficialmente a sua escalação. Um provável time fazendo um esboço com Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman e Cortez ou Marcelo Oliveira, porque é como as rádios que estão lá divulgam. Cícero, daqui a pouco, por que não, ou Jailson. Maicon, Ramiro, Luan e Alisson, ou PP, ou Marinho, ou Jael. E o André na frente. É uma escalação estilo Abel Braga, ou. O Abel é que fez isso numa escalação oficial. Uma vez no Beira-Rio, foi lá, colocou a escalação. Joga ou Cabistani ou Gustavo. Nossa, de brincadeira. Oficial, né? É a escalação oficial, aquela, como dizem os repórteres, a escalação na pedra. É quando colocam lá. Por isso que ele não vai pra Copa do Mundo, né? Porque na Copa do Mundo não daria pra fazer isso. Apresenta isso, os caras mandam ele embora. Falando em Copa do Mundo, o Cabistani falou em Copa do Mundo, eu lembrei do Papai Joel Santana. Meu Deus. E o Grêmio, para divulgar o seu canal do Twitter e as mídias sociais em inglês, gravou um vídeo com o Jael falando em inglês. Saiu tipo o Papai Joel. Quem quer conferir, é só conferir nas redes sociais do Grêmio. É um vídeo bem engraçado. Se assistiu o Grêmio divulgando também em inglês as suas notícias. O Inter, depois da vitória contra o Atlético Mineiro ontem, a vitória devolveu o Inter para a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. O Colorado está 3 pontos atrás do líder São Paulo e 5 à frente do primeiro clube que está fora do G4. O G4 é importante porque são as vagas diretas para a fase de grupos. A equipe volta a campo na próxima segunda-feira contra o Fluminense no Rio. Uma vitória combinada com derrotas de São Paulo e Flamengo pode levar o Inter ali à liderança da competição. Claro, a vantagem do Inter é que já vai saber tudo o que aconteceu com os outros clubes, porque joga apenas na segunda-feira, 8 da noite, à espera do Galvão. Ontem ele esperou mesmo, com granizo, com falta de luz e tudo mais. Os aspirantes, reforçados pelo goleiro Kehler e pelo Sarrafiore, disputaram hoje a partida do Brasileiro de Aspirantes contra o São Paulo. Terminou 1-0 para o São Paulo. Mesmo com esses reforços, o Inter não conseguiu vencer o tricolor paulista no Brasileiro de Aspirantes. Cabistani, mande. O Grêmio na Libertadores, você coloca o Grêmio como amplo favorito para passar pela história, pelo conjunto que essa equipe já mostrou, ou é um duelo em aberto para ser uma equipe argentina? Eu acho que é um duelo em aberto, sabe? Porque a dúvida que se tem com relação a Estudiantes é porque ele perdeu nessa janela 10 jogadores. Agora... Só conseguiu inscrever 5, tem só 25 agora na perdeu lista. 10 e só pode mudar 5, tem ainda mais essa situação. Independente disso, né, quem acompanha, como a gente que é um pouco mais antigo, né, acompanha futebol há muito tempo, né, sabe que o futebol argentino, eles tiram um, tem mais 3 na fila lá já esperando, porque eles têm uma capacidade de gerar novos jogadores, né. Eu não vejo assim como pela tradição que tem, não é só por isso, mas enfim, o Estudiantes é um clube de primeira linha, é um clube que tem 4 títulos de Libertadores, não ia entrar
nesse campeonato para fazer número, né? Não está fazendo número, tanto que se classificou. Eu não concordo com esse raciocínio. Pode ser até que o Grêmio ganhe lá, mas vai ser um jogo bem difícil. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Algumas mensagens dos nossos telespectadores, o Luiz e a Rosane de Viamão, estão mandando abraço a todos. Eles foram numa linha diferente do que tu falou. Tu falou que se colocar o Marcelo Oliveira na esquerda é para interditar o Renato. Não, eu sou o primeiro a assinar, a fazer uma baixa assinada. E eles já foram pro outro lado. Eles disseram, se botar o Cortez na esquerda, tem que interditar o Renato. Então interdita de qualquer jeito. E agora? Não, mas aí eles não estão olhando o jogo, né? Desculpe os amigos aí que estão prestigiando a gente. Mas assim, olhando o jogo de sábado, tu vê a diferença que fez o Cortez no jogo comparado com o Marcelo Oliveira no outro jogo. Pegando o jogo de sábado... muita diferença, apesar de não ser nem... O Eldorado que é o PP na esquerda, porque jogou sábado bem ali. Só para dizer, o Cortez não é nenhum sonho de verão, não é nada assim, né? Mas assim, a relação entre os dois tem uma diferença bastante grande. Quer dizer, o outro está muito abaixo do que o Grêmio precisa de lateral. O Cortez é um jogador que serve, entendeu? O Cortez é o Vacaria, tu te lembra do Vacaria? Um time grande era o Vacaria. No Internacional, um grande time, funciona igual. Mas não dá para comparar os dois. Procura um lateral parecido com o Cortez aí na volta. Não tem, mas eu sei. Difícil, né? É difícil de achar. Ele veio muito mal. Mas, ele veio desacreditado. Não mas sei aí a gente tem que considerar o outro lado. Quando ele veio, antes de vir pro Grêmio, ele foi oferecido pro Passo Fundo. Uhum. Não, ele ia pro... Ele ia pro fora. Mano, time do Norte lá, já perdi o nome. Ele foi oferecido pro Passo Fundo, o Benhuro Pereira confirmou aqui. Ele foi oferecido pro Passo Fundo para disputar o Gauchão. Mas ele estava indo para outro time lá, não era como é o Santa Cruz, Náutico, ele estava indo para o Náutico. Pro Náutico. É isso aí. O Léo Moura, que veio depois pro Grêmio, no Santa Cruz. Em 2015 foi ele que deu a dica. E disseram que ele era velho. Jogou no Santa Cruz, né? Em 16 jogou no Santa Cruz, marcou gol. E aí nos tirou ou nos empurrou. Deu pontapé final. O Mauro de Alvorada tá mandando aqui. Boa noite a todos, sou fã do Gustavo. Gostaria de perguntar a ele qual o melhor técnico com quem ele trabalhou. E hoje, qual é a melhor seleção do mundo masculina? Já deixou em aberto a questão da seleção. Mas do técnico eu vou arriscar chutar aqui, ele vai dizer que é o Bernardinho. Sem dúvida. Mudou totalmente o jeito de jogar do voleibol brasileiro, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Então, esse título é dele e a outra resposta hoje está muito equilibrado o cenário masculino. Eu vejo um pouquinho a Rússia e a França acima dos demais, né? Estados Unidos ali um pouco abaixo, Brasil no mesmo patamar, Itália também, mas o Brasil está abaixo. O que houve com o Brasil? Teve a lesão do Lucarelli, ele rompeu o tendão de Aquiles no ano passado, então ele ficou fora dessa temporada, não vai disputar o Mundial agora em setembro. Então ficamos carentes nessa posição que é o ponteiro passador, posição que era do Giba, do Dante, né, na minha geração, lá o Nauber, Giovani, do Murilo também, mais recente. E aí tem jogadores muito jovens para essa posição, que é a posição, comparado ao futebol, talvez com o Desco, né, que é o cara que leva mais o time todo. Mais que o levantador? Eu acho que... É que o levantador, se não tiver um atacante, dois ponteiros que consigam passar, botar a bola na mão dele, rodar a bola, ele não vai conseguir fazer muita diferença. Ele não vai conseguir acionar o Gustavo se a bola chegar torta, se a bola ficar longe da rede. Então ter esses ponteiros completos que a gente fala, que é um ponteiro que sabe passar, que sabe atacar, que sabe defender, que sabe bloquear, que sabe sacar, hoje a gente está com atletas muito jovens, que é o Douglas Souza e o Victor, né, que precisam de um pouco mais de tempo para realmente crescer. Então, o Brasil vai sofrer nesse início, mas eu acredito que vai brigar ali com uma semifinal e até, quem sabe, uma final. O Sidney, de Caçapava do Sul, diz aqui, boa noite a todos do programa Cadeira Cativa. Sou colorado e espero que o assunto das eleições do Inter não tenha influência no vestiário como em outras ocasiões. Um forte abraço. Neste ano, começou do vestiário o assunto eleições, né? Quem iniciou o processo eleitoral foi o D'Alessandro. Mas eu acho que isso é fruto de 2 anos atrás, né? Isso é só reflexo do que aconteceu há 2 anos. Mas quem estava 2 anos atrás não está ponteando a oposição. Eu acho... Bom, primeiro... Os recados deles são direcionados ao Sigma e ao Luciano Davi, que não tem nada a ver com 2016. Mas
Falaste, o Sigma foi diretor de futebol, vice-presidente de futebol, não tenho certeza, acho que vice de futebol, quando o D'Alessandro estava lá. Foi vice de futebol quando o Luigi assume o Inter. E o D'Alessandro estava lá. Aí ele acaba com o Inter B naquela eliminação lá pro Cruzeiro em pleno Beira-Rio e logo depois ele caiu junto com o Falcão. Eu não sei para quem o D'Alessandro falou, mas falou quando voltou, ele disse que com alguns dirigentes ele não trabalharia mais. Certamente ele saiu daqui sob a batuta de alguém que tirou ele daqui, que ele fez essa declaração. Eu só estou lendo o que ele disse. E não há como a eleição não mexer. Todo mundo diz que o vestiário é blindado, ele é blindado, mas o jogador ouve, vê, fala com um, fala com o outro. Não é normal um jogador se posicionar politicamente dentro do clube. E é salutar? Ok. Eu vou dizer assim, alguns jogadores adquirem um status diferente dos demais. E o D'Alessandro é um desses. Né? Como Sócrates foi no Corinthians, né? Esses jogadores, a gente não vê toda hora acontecer isso. Talvez o Renato no Grêmio pudesse fazer isso. O Douglas hoje, todo mundo fala, pelo menos eu ouço dos meus amigos, que o Douglas priva com a diretoria. Porque ele é um cara importante para o Grêmio. Né? Além de ainda jogar futebol, ele ainda tem esses predicados que são de relacionamento do futebol, fora do futebol, dentro do vestiário. Mas eu acredito assim que influenciar, de tirar o foco dos jogadores, eu acho que não. Mas eles não estão alheios a isso, né? E eu acho que a eleição do Internacional esse ano vai ser muito tranquila. Não é uma informação oficial ainda, mas tem sempre aquelas imagens antes do jogo do vestiário, né? Que a equipe de TV vai lá, filma o vestiário, como é que estão as camisas, esperando os jogadores e tudo mais. Na filmagem que a Fox, que é detentora dos direitos, apresentou há pouco, do vestiário do Grêmio, estavam na ordem estas camisas que eu lerei a vocês e que pode ser um indicativo de time do Grêmio. Marcelo Groi, ao lado do Léo Moura, ao lado do Jeromel, ao lado do Kahneman e depois a do Marcelo Oliveira. Depois, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan e Pepe, com a camisa do André logo ao lado. Pode ser coincidência? Pode. Mas é um indicativo de que pode ser por esse caminho também. Sendo o Renato, ele vai botar o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira, O Renato. Tá torcendo pra isso, Cipião? Olha, eu acho que o Capistrano tá com tanto medo do... Não tô com medo nenhum. Eu acho um absurdo. O Cortez é mais jogador do que... Hoje em dia é mais jogador que o Marcelo Oliveira. Eu acho que isso é... Não há muita essa discussão, pelo menos na minha maneira de ver futebol, não vejo muita discussão. A gente vê, né? O que o Renato vê no Marcelo que talvez vocês não vejam. Realmente né? tem que procurar. Tem que explicar mesmo, né? É difícil. Que a decisão é dele, né? É dele, exatamente. Mas não tem nenhum motivo para fazer isso. Né? Zero. Não tem. Hoje tem... Ontem... Pode fazer, né? Sabe lá. Né? Eu já vi o cara... Eu me lembro de uma história... O Tite... Tá acabando o programa. O Tite escalou o Cláudio Omiro de lateral direito uma vez, Grêmio e Olímpia no Paraguai. Eu me lembro dessa aí, depois daquilo, qualquer coisa pode acontecer. Se tu me permite. Por favor. Primeiro dizer assim, a minha satisfação de ter participado com o Gustavo aqui nessa turma aqui, isso é um privilégio, né? Eu assistia na televisão, via ainda Canoas jogando, um privilégio mesmo. E de estar com todos vocês. Um abraço para o Adonis, meu amigo, que gremista forte, mas que eu tenho muito apreço por ele. Mandar um abraço também aqui que o Milton Machado pediu para mandar para o cirurgião dentista, o Dr. Paulo Camerini, está na nossa audiência. Obrigado, Cipião, Nilton Capistani, Gustavo Endes, a você pela audiência. Amanhã, 13h, tem mais. Boa noite. Boa noite. Cadeira Cativa. Apoio Sinosserra Consórcios. Melhor que sonhar é realizar.